Alô, sejam bem-vindos ao Café com Sassá. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sempre acreditei que as melhores conversas da vida, elas não acontecem no palco. Elas acontecem aqui, entre um gole de café e outro. É quando baixa a guarda e sobe o nível. E o Café com Sassá é um espaço onde atravessamos o palco e sentamos nos bastidores da liderança. Porque resultados todo mundo vê. Os dashboards, os KPIs. Agora, as decisões difíceis, as escolhas, os dilemas, as dores, isso fica longe dos holofotes. Eu sou Salete Deon, ou Sassá, fundadora da Deon Consulting, estrategista de carreira e desenvolvimento de lideranças, uma peregrina do Caminho de Santiago de Compostela e uma apaixonada por café, por conexões e por impactar pessoas. E se tem uma coisa que eu aprendi no Caminho de Santiago de Compostela, é que uma jornada não precisa ser solitária. Nós caminhamos com as nossas escolhas, nós caminhamos com as nossas decisões, nós caminhamos com as nossas histórias e, principalmente, com as conexões com aquelas pessoas que nós encontramos ao longo do caminho. Uma outra questão que também é muito importante é que essas escolhas me levaram ao Café com Sassá. E o Café com Sassá, ele é um espaço e ele nasceu justamente para isso, para a gente mergulhar naquilo que está por trás da liderança, no que sustenta uma jornada e uma trajetória de liderança. É para mergulhar na essência, é para provocar reflexões, é para gerar insights, ativar decisões e transformar experiência em legado. E hoje eu tenho aqui o prazer de receber uma pessoa que entendeu que crescimento é movimento. E ele exige movimento. É um executivo, um jovem executivo, que ele saiu da zona de conforto, ele mudou de estado, mudou de cidade, mudou de empresa, vive uma nova cultura, vive um novo momento. E isso tudo não é porque ele estava pronto, mas porque ele escolheu evoluir. E liderança não é destino, é jornada. E a gente aprende todos os dias. Então, muitas pessoas escolhem crescer, mesmo sem ter todas as respostas. Então, hoje eu tenho o prazer de receber aqui uma pessoa que eu conheço de bastante tempo, embora ele bastante jovem, e eu também, Rafa Passarelli. Seja bem-vindo ao Café com Sassá. Obrigado, Sassá, por essa abertura. É muito bom estar aqui contigo. Então, me chamo Rafael Passarelli, sou responsável pela área de negócios digitais do Grupo Moura. Sou entusiasta de tecnologia, de inteligência artificial, vivo isso no meu dia a dia. Como o Salete bem disse, tive a sorte de ter tido a oportunidade de mudar de estado, de carreira, de ambiente, de cultura, o que me fez refletir sobre muitas crenças, mudar muitas coisas, me testar em muitas coisas. Sou casado com a Roberta, foi a melhor decisão que eu tomei na vida. As pessoas dizem que talvez a melhor decisão seja a carreira. E para mim, a minha melhor decisão foi ter escolhido uma boa parceira que me acompanha, que me incentiva, que me apoia, que me dá bronca quando eu preciso também. Essa foi a melhor decisão que eu fiz. Adoro esportes, não sou bom em quase nenhum, mas adoro me Adora movimentar. muitos. Adoro Movimento, muito, né? adoro movimento. E é muito bom isso em Recife, né, onde eu vivo agora. Tem muita opção de esporte, muita qualidade de vida. Apesar de eu trabalhar muitas horas e ter uma jornada bastante grande, se encontra lá um bom espaço também para conseguir desopilar um pouquinho. Então, esse é um pouquinho de quem eu sou, do que eu gosto, e é isso. Muito bem, Rafa. E aqui eu vou chamar de Rafa, né? Por Porque favor. as pessoas em geral te conhecem por Rafa, né? Rafael Passarelli. E aqui, quando a gente olha para esse preâmbulo inicial que você trouxe de quem é você, e hoje como um executivo na empresa que você trabalha, a gente observa que tem muitas coisas que não nasceram hoje, mas lá atrás, de escolhas que você fez, de quem você é. Então, quando a gente olha, Rafa, para a liderança em si, que é um dos grandes pontos que eu sou apaixonada e que nos últimos 9 anos eu venho investindo mais fortemente
além daquilo que eu já tinha sido na carreira executiva, mas venho investindo mais fortemente em apoiar líderes em diversas organizações. Mas o que a gente observa muito claramente é que a liderança não nasce com o cargo. Então, onde que a tua liderança realmente começou, Rafa? Olha, eu me lembro claramente desse dia. Eu estava meio baixo astral, com alguns problemas pessoais acontecendo, e eu estava nos dias difíceis. Chegando na empresa mais de cabeça baixa, energia baixa. E aí você me chamou para conversar. A gente tinha talvez alguns poucos meses trabalhando junto. Gente, isso E foi lá por 2011, eu creio, mais ou menos. eu era analista júnior, eu acho. Eu não tinha nem sido É, promovido a analista acredito que pleno era ainda. júnior, né? Era analista júnior. E aí você comentou comigo que eu estava atrapalhando o clima da área. As pessoas estavam ficando menos engajadas porque eu estava chegando dessa maneira, mais motivado, com energia mais baixa. Naquela hora, para ser sincero, eu fiquei muito puto com você. Porque eu não entendi. Eu falei, não, a responsabilidade do clima, primeiro, é da minha gerente e segundo, sua, como gerente sênior da área. E não minha, com o analista júnior, que estava passando por uma fase difícil. Mas eu sempre fui bom em ouvir. Apesar de não concordar no momento, eu sempre fui bom de ouvir e trabalhar aquilo. E aí foi a primeira vez que eu percebi o meu impacto de liderança. Eu, de fato, eu acho que desde o princípio, tinha essa fortaleza dentro de mim que você me apresentou, que era o impacto que eu podia gerar nas pessoas, mesmo sendo analista júnior. E engraçado que era que eu podia usar este impacto, né, pro bem e fazer elevar as entregas minhas e de todo o grupo ou pro mal. Então foi a primeira vez que eu entendi o que era liderança, foi quase que a minha primeira experiência como liderança ali mesmo sem cargo, e também tendo claramente quais são os impactos da liderança, né? A gente acha que são flores, mas a gente tem que ter muita consciência dos impactos que a gente tem. E muito da nossa essência, né, Rafa? A gente não se percebe. Mas um olhar atento de uma liderança é que vai identificar isso e ajudar a aflorar isso. Com certeza. Eu costumo dizer, Rafa, que não tem liderado difícil. Porque se eu voltar no tempo, aos meus 20 e poucos anos também, eu também tinha muitas questões, certo? E muita rebeldia. Com uma diferença. Eu não tinha toda a tecnologia, as oportunidades, a flexibilidade e tudo que está hoje posto para as pessoas hoje, que também não estava na sua época, mas que hoje está posto. Então, quando a gente olha isso, talvez hoje muitos líderes que estão nos escutando, Rafa, eles não se percebem às vezes que o profissional mais desafiador do time pode ser o que mais pode contribuir com o time e com a organização. A questão toda é entender efetivamente as suas fortalezas e como potencializá-las. Verdade. Então, esse é um dos aspectos que eu, particularmente, sempre tive um olhar e me orgulha muito, fico muito honrada quando você traz esse ponto, Rafa, que eu até brincava, que eu dizia assim, mediano não trabalha comigo. Porque eu procurei sempre trazer profissionais diferentes para trabalhar comigo, com perfis diferentes, e que eu visualizava que tinha potencial para ir muito mais longe do que eu. Grandes líderes escolhem pessoas que vão desafiá-lo. E não é fácil, porque é muito mais fácil eu ter um liderado que é igualzinho a mim, que é um liderado que ele entende, que ele já segue, que ele não questiona. Mas o quanto esse liderado vai realmente proporcionar o meu crescimento e o dele próprio, da equipe e da organização. Então, esse é um aspecto que eu trago muito forte quando eu olho para o meu método, que é o descobrir. Quando eu olho para descobrir, Rafa, eu olho para efetivamente entender quem é aquela pessoa que está comigo, quem é aquele profissional, de onde ele veio, o que ele tem de valores, o que é importante para ele. E aí você passa a se conectar pelo que é importante para ambos, né? Muito bem, Rafa. Então, é interessante, né? Porque nem sempre as pessoas recebem os feedbacks como um presente, né? E os feedbacks são um presente. Os feedbacks são um presente. Muito bem. E aí, quando a gente olha para isso, Rafa, tem movimentos que a gente faz, e a palavra movimento é uma palavra que te acompanha muito.
Então, tem movimentos que nós fazemos na nossa carreira que são movimentos de coragem que nos tiram da inércia e nos colocam em direção de quem você é hoje, em 2026. Que momento foi esse? Qual foi o primeiro momento, Rafa? Eu acho que o primeiro... Foram 2 momentos que acho que determinaram muito a minha carreira e onde eu estou agora. O primeiro deles foi sair da área de suprimentos, que eu gostava muito do que fazia, já tinha uns 5 anos ali, e decidi ir para a área de e-commerce. Então, foi um primeiro movimento que me exigiu muita coragem, porque eu não conhecia nada desse universo. Mas, na época, a Whirlpool me proporcionou isso. A Whirlpool tinha isso muito forte, né? De proporcionar mudanças na carreira, desde que estruturadas e acompanhadas, mas me proporcionou entrar num universo que eu sou completamente apaixonado, que é o de tecnologia, de e-commerce. E foi ali meu primeiro ato de coragem, acho, e que fez muito sentido para onde eu estou agora. E o segundo momento foi quando eu comecei a entender que um ciclo estava se fechando, que eu queria outras coisas. E aí, numa conversa de alguns meses com a empresa que eu estou hoje, com o Grupo Moura, decidi, então, encerrar meu vínculo com a Whirlpool, uma empresa que eu sou completamente fã, apaixonado. Fui muito feliz nos anos que estive lá. E por isso talvez tenha sido tão difícil sair, não só porque era outra cultura, outro estado, outro mercado, outra indústria, mas pela conexão que eu tinha com a empresa, pela história que eu tinha construído na empresa, pelos resultados que eu tinha construído, por tudo que eu tinha aprendido, evoluído ao longo dos anos e decidido ali começar uma nova história. Ir para um lugar que ninguém conhecia o Rafa, que talvez não sabia que aquele Rafa de 24 anos tinha tantas incertezas e dificuldades até para ouvir feedback, estava trabalhando isso ainda, mas se deu a chance de ouvir, de evoluir, para um momento que já era um pouco mais maduro, já tinha mais certeza do que eu queria. Eu acho que esse foi um grande passo. Eu tinha muita certeza do que eu queria, isso me deu muita coragem e muito apoio da minha esposa também para encarar esse desafio. E ele é um movimento de coragem, né, Rafa? Porque, de certa forma, é decepcionar expectativas dos outros, é romper, é dizer, meu ciclo aqui está encerrando. E olhar para quem você está se tornando e o que você precisa, então, seguir em frente para assumir aquilo que você está se tornando. E é muito interessante isso, porque as decisões de rompimento, elas podem ser tomadas pela organização ou por você. E a gente escolhe isso, né? A gente pode delegar essa decisão para outros ou escolher pela gente, né? Porque, às vezes, a gente não sente o quanto a gente pode estar até... Outro dia, uma pessoa disse o quanto que eu estava ranzinza naquela organização, porque eu já não pertencia mais a ela. E não porque a organização deixou de ser uma organização boa para se trabalhar, mas é porque o ciclo ali já havia encerrado. Exato. Né? E aí a gente olha que tem determinadas situações que acontecem que são momentos muito silenciosos, né, da nossa trajetória e que a gente pensa assim, puxa, será que eu vou dar conta disso? Eu lembro quando eu fui, Rafa, para a Colômbia e no Brasil eu tinha uma carteira de logística, né? E tudo que envolve logística, que era América Latina, e era uma carteira de mais de 1 bi na época, isso em 2013. Quando eu fui para a Colômbia, eu passo, então, a pedir autorização para a liberação de $5.000, porque era um outro contexto, era um outro cenário, era uma outra cultura, o que levava a me desafiar nas minhas crenças, no meu jeito de liderar, no meu jeito de fazer as coisas. E eu lembro, né, que na Colômbia, essa parte de desafiar isso, né, esses momentos silenciosos, eu tenho um caso muito, muito interessante, que mudou completamente a forma como as pessoas passaram a me perceber. No início, negativamente, para depois elas tomarem coragem. Eu lembro que nós estávamos em uma reunião, e na época se usava videoconferência, e nós estávamos com um grupo de Rio Claro, com um grupo da Colômbia, né? Então, tinha colombianos, brasileiros, todos reunidos discutindo o projeto. E era a minha primeira participação no projeto, que o projeto, a fábrica não tinha nem sido ainda
iniciada a construção. E uma das pessoas começou a falar em BOM. Eu disse, BOM? Eu não tive dúvida, eu levantei minha mão e perguntei, o que seria uma BOM? As pessoas todas riram, acharam que era uma piada, ninguém me respondeu, a reunião continuou. Terminou a reunião, eu liguei para a pessoa que estava liderando a reunião e perguntei, me explica o que é uma BOM? Ela, você não sabe? Não. E ela me explicou, Bill of Material, lista de materiais. Ela desligou e comentou com o grupo, estamos ferrados. A mulher não sabe nem o que é BOM e está aqui como uma diretora de cadeia de suministro, liderando essa operação de construção de uma fábrica, de um produto e tal. E esse foi um momento muito, muito especial. Porque, passado isso, as pessoas que estavam naquela reunião, elas passaram a não ter vergonha de dizer, não sei. E isso encurta muitas distâncias. Muitas pessoas esperam que a liderança saiba tudo. E a liderança não sabe, muito pelo contrário. É uma grande ignorância pensar que sabe. É verdade. Então, aqui eu quero trazer para você que tem momentos que são silenciosos, porque você faz escolhas, como eu fiz naquela época, e que transformou muitas pessoas em grandes curiosos, em querer entender e saber o que era alguma coisa, quando não sabia. Né? Então, Rafa, conta para a gente aí alguma história que você tem de momentos silenciosos da tua trajetória, que você diz, puxa vida, será que eu vou dar conta? Será que eu vou aprender o que é uma BOM? Tive, sim. Quando eu cheguei no Grupo Moura, o meu foco era estruturar a área de negócios digitais. Era uma área que já existia, mas que ia ser dado um novo contexto e uma nova importância e estrutura. E aí eu estava no começo dessa jornada, tinha 6 meses de empresa, e o que eu estava estruturando no Brasil, a gente decide, então, criar na Argentina. E eu não falava espanhol. Não habla espanhol? Agora sim. Agora sim. Mas eu não conhecia nada do país, não conhecia nada da cultura, não sabia falar a língua. Estava aprendendo o que eu estava fazendo. E aí tive que fazer a mesma coisa para a Argentina. E aí foi a primeira vez que eu pensei, será que eu vou dar conta? Será que eu sou capaz disso? Mas acho que uma coisa que sempre me ajudou muito foi minha curiosidade e minha vontade de aprender. Então, na primeira reunião que eu tive com os argentinos, como uma empresa multinacional brasileira, normalmente, né, eles se adaptam a gente nesse sentido. Então, a gente falava em português devagar, eles em espanhol devagar, e as comunicações começaram a rodar. Mas, entre eles falavam em espanhol muito rápido, eu não entendia nada. Eu falei, eu vou precisar aprender isso muito rápido, porque senão eles vão se comunicar entre eles e eu vou ficar de fora dessa conversa. Então, ali eu falei, não, preciso aprender espanhol. Fiz o intensivo muito rápido. Contei com a ajuda do meu time na Argentina. Eles foram muito bacanas de entender o meu... De te incluir. De me incluir, de entender o meu portunhol, de me ajudar. Eu sempre fui... E nesse ponto fui muito aberto. Eu falei, por favor, me corrija. Com vocês eu posso passar, entre aspas, a vergonha de falar errado. Mas dali da empresa para fora, eu não queria. Então, me corrijam, me ajudem. E eles foram super bacanas, me ajudaram para eu poder entender. Mas foi ali que eu me senti muito sozinho. Dentro da empresa que eu não tenho pares que fazem o que eu faço. Então, eu não podia contar com ninguém para trocar experiência, ao mesmo tempo que eu tinha que ir para outro país fazer dar certo, até porque eu tinha que me provar para mim mesmo, que era um ponto muito importante, mas também para a empresa, que trouxe um executivo de São Paulo, que também estava apostando, que também tinha expectativas. Então, foi um momento bastante solitário, no meio da pandemia, ainda por cima, foi em 2021. Então, veja que interessante, né, Rafa? As organizações veem o potencial que aquele recurso, que aquele líder tem. Como a organização viu em mim, viu em você, um potencial para algo que nenhum tinha experimentado até então. O grande diferencial está justamente na habilidade de liderar. E também em algumas coisas, os jeitos de fazer, crenças e outros que a gente precisa deixar para trás. Porque não cabe mais para aquele momento. Então,
Quando você olha para esses desafios que você foi tendo ao longo da sua carreira, o que que você vê assim que você, puxa, isso aqui eu precisei deixar para trás para que a minha liderança emergisse? Acho que o primeiro ponto sobre isso é, eu sempre tive a crença que a gente tinha que aprender muito. E eu Uhum, aprendi que a gente precisa desaprender muito também, né? Especialmente agora, no cenário que a gente vive, com inteligência artificial, e com todo o cenário, como há 15 anos atrás a gente não tinha muita ajuda da tecnologia. uhum, A gente tem muito mais hoje. Então, sim, tem que ter uma capacidade de aprender a nova tecnologia, mas mais do que isso, de desaprender tudo que a gente fez e como a gente fez até hoje. Porque se a gente só quiser aprender, mas estiver apegado, a gente não vai fazer os passos importantes. Então, a primeira coisa que eu aprendi foi essa crença que eu tive que quebrar, que não é só aprender. Muito, tão importante quanto aprender é desaprender o que não serve mais e dar espaço para o que a gente precisa para o novo. uhum. Acho que foi a primeira crença. A segunda, a gente cria uma crença, né, de como é, eu acho, a liderança, os grandes cargos. E a gente fala, nossa, quando eu chegar nesse cargo, eu vou poder fazer muito mais. É sobre mim, né? É sobre a pessoa. E aí, quanto mais eu fui crescendo, fui vendo que era menos sobre mim. Então, acho que a segunda crença é como, na carreira executiva, o ego só atrapalha. Só É atrapalha. cada vez mais menos sobre você e mais sobre o time, sobre a empresa. E acho que foi muito bom ter quebrado essa crença, mas ainda acho que no meio que a gente vive de executivos é uma verdade ainda, né? As pessoas não conseguiram ainda, talvez, não na proporção que eu gostaria, se desconstruir nesse sentido. Porque tem muito ego, muita vaidade, certo? Então, quando às vezes as pessoas se apresentam muito, muito mais no cargo que elas estão ocupando ou no selo que elas estão representando, do que efetivamente trazer quem ela é para a mesa. Porque quando se está liderando, né, Rafa, o grande diferencial, como você disse, está na entrega através das pessoas. Uhum. Se você aparecer mais que o teu time, tá, você vai ter uma concentração de decisão, uma série de questões aqui que impedem o time de crescer, tá? Ao mesmo tempo que também te impedem de crescer porque você não está criando sucessores, Uhum. né? Então, esse desapegar aqui do ego, você já tem o teu reconhecimento. Então, é onde a equipe é que vai estar trazendo você para cima. Quanto melhor for o time, quanto mais extraordinário for o time, mais a liderança vai crescer. Então, é o contrário. Muitos líderes pensam assim: não, eu não posso aparecer nenhum erro da minha equipe. Mas a equipe aprende no erro. Uhum. Né? Tem erros que são erros que a pessoa diz assim: são incêndios controláveis. Eu gosto de usar a expressão, né, de Gostei. incêndios controláveis, porque se a equipe não aprende a lidar com incêndio controlável, como vai lidar com uma grande crise? Que resiliência vai ter, né, Rafa? É, E isso você deve ver no teu dia a dia também, com a sim, tua equipe. com certeza. E muito bom esse ponto, né? Do quanto a gente tem que tolerar o erro, né? Ele faz parte da jornada, ele ensina os caminhos que a gente não deve seguir, então é importante. E principalmente no mundo de tecnologia, muitas vezes a gente não tem a resposta certa. Uhum. A gente precisa tolerar e aceitar. E acho que a forma como você fala é muito boa, porque o grande ponto não é o quanto a gente erra, mas o quanto a gente é capaz de corrigir e voltar para o caminho certo. Exato, Então, um exato. incêndio controlável, quão rápido a gente é para apagar aquele incêndio, porque vai vir um próximo. Mas a gente tem que estar preparado para E isso. vamos combinar que a gente lembra muito mais dos erros e que a gente aprendeu com eles Com certeza. do que com os acertos, né? Então, aquelas grandes entregas e tal, passou o ano, virou o ano, começa tudo de novo. Enquanto que aqueles erros, mas que trouxeram um aprendizado grande, a gente continua contando eles ao longo da vida da gente, né? Uhum. E esses erros também passam, às vezes, por eu não ter dito não para alguma situação que eu deveria dizer não, ou não ter entendido bem um não que a gente recebe, né? E esses nãos, eles são transformadores. Conta para gente algum não que você já recebeu, algum não que você já deu, que de certa forma você diz, puxa, isso foi um divisor de águas. O não que eu recebi, que foi um divisor de águas, era um momento eu já era analista sênior, queria muito meu primeiro cargo de liderança,
E não vinha esse cargo de liderança. E tava difícil para mim. Eu entregava resultados incríveis. Eu estava dentro da área de D2C, né, vendendo direto para o consumidor final, com dentro do meu escopo eram os melhores resultados. Por que não vem? E entrou um novo gerente na área naquele momento, ficou comigo uns 2, 3 meses e me chamou para uma conversa. Ele é uma pessoa incrível. E ao longo da minha jornada, isso é muito doido também, né? Ao longo da minha jornada, eu passei por mais de 14 lideranças. Mas aquelas que realmente têm as conversas mais difíceis são as que marcam. Como você me marcou naquela primeira conversa difícil, mas que me colocaram... E é como você disse, você sempre teve esse talento de ver o potencial quando a pessoa não via. E essa conversa que foi difícil naquele momento foi, cara, dá uma olhada para isso. Isso vai ser importante para você. Desenvolva. Dói na hora, mas se você usa aquilo para o bem, te transforma e te faz movimentar, como você disse. Então, esse lado de ver isso, de ter feedbacks assertivos, de dar esse presente para a pessoa foi muito bom. E aí, com esse gerente, ele me chamou e ele falou, Rafa, da maneira como você está lidando com as coisas e levando, você não vai ser gerente aqui nessa empresa. E aquilo me chocou. Como não vai ser? Ninguém tinha dito que eu não seria. Eu sempre... Não foram presentes os feedbacks que eu estava recebendo, porque eles não estavam sendo assertivos e me mostrando. E aí eu parei e falei, cara, por que não? E aí ele me colocou todos os comportamentos, que eram mais do que as entregas, que me fariam não ser promovidos. Que estavam me fazendo não ser promovido. E aí ele falou, cara, mas eu acredito que você pode mudar isso e reverter. Você acredita? Naquele momento eu falei, eu preciso pensar. Eu não sei se eu acredito. E aí eu voltei para casa. Acho que foi um momento que eu estava fazendo terapia, tratei com isso. Falei, poxa, algum dos pontos que ele me disse não era um Rafa mais. Eu acho que eu vesti tanto um papel que eu estava deixando a minha essência de lado. Então, ter ouvido aquele não e ter achado que eu não podia, na verdade, só me aproximou da minha essência de algumas coisas. E depois de uma semana, eu falei assim, eu acredito que dá para reverter. Me ajuda. Eu vou te ajudar, vamos junto. E em 1 ano depois, ele me deu minha carta de promoção. Quem foi essa pessoa, se você quiser contar pra gente? Foi Pedro Silva. Uma pessoa que, de fato, teve esse papel importantíssimo na minha carreira. Então, Pedro, se você está aqui nos assistindo, nos ouvindo, esse é um reconhecimento de o quanto sua liderança impactou aqui na tua vida, né, Rafa? É verdade. E quão importante é esse reconhecimento que se faz. Porque hoje nós estamos muito carentes de líderes que nos inspiram, né? E os líderes que nos inspiram, eles têm essa coragem de ter conversas difíceis, que não são fáceis. Conversas difíceis que não são fáceis são pontos interessantes para a gente ter presente. Mas essa coragem, eu acho que ela é importante, porque veja o quanto pode mover as pessoas, né? E sempre que a gente tem uma conversa difícil, essa conversa é triturada, é pensada, é a noite sem dormir, e como eu vou fazer? Eu não quero perder esse recurso. Se eu dou um feedback duro, ele pode pedir a conta e ir embora. Mas o quão corajoso eu preciso ser para efetivamente ser fiel comigo mesmo e também ser generoso com o outro. Porque, às vezes, a pessoa está descarrilando na carreira e ela não percebe. Então, aqui, eu acho que tem esses aspectos que são importantes a gente ter presente, né, Rafa? E muitas vezes a gente se sente insuficiente como líder. A gente se sente, puxa, se eu fizer isso, como a equipe vai me ver? Como a equipe vai me avaliar numa pesquisa de clima organizacional? Como vai ser isso, né? E, no final do dia, o quanto nós sermos fiéis aos nossos valores muda tudo. Sim. É engraçado, eu acho. E eu aprendi, acho que isso muito... aprendi isso muito com você. De ver o potencial e de exigir... E de querer puxar aquele potencial da pessoa. Teve uma pessoa do meu time... não era um direto meu, mas eu via muito potencial. Ele era um menino brilhante. E a gente começou... Ele não entregava. A gente começou a feedback. Eu entrei, porque eu acreditava muito nele. Comecei a feedback também. Depois de alguns meses, a gente viu que ele não entregava. E a gente precisou fazer o desligamento dele. E aí a liderança dele fez o desligamento. Depois ele pediu para conversar comigo, claro, fui conversar com ele. Ele me agradeceu, ele falou, você foi a melhor liderança que eu tive. Obrigado pelos feedbacks. Eu que não fui capaz de conseguir reverter, eu não estava mais feliz aqui.
e ele está super bem em outra empresa, está entregando um super resultado. E é muito engraçado porque a gente também tem que respeitar o que a pessoa quer. Eu acho que ao longo da minha jornada, eu tive que aprender isso. De pessoas que eu via muito potencial, que eu comecei a puxar muito a corda, e a pessoa às vezes não queria. Não queria usar todo aquele potencial. E eu não conseguia, Salete, respeitar no começo. Porque existe uma crença inabalável na gente de que a gente pode transformar o outro. E a resposta é não. Você não pode nada. As provocações que você faz, os feedbacks que você dá, eles podem levar o outro a pensar sobre, mas a escolha é dele. O caminho é dele. Eu trago muitas analogias com o caminho de Santiago. Cada um escolhe a mochila que quer carregar. De que forma? Que trilha vai fazer? Se vai acordar cedo, se vai caminhar tarde, né? Cada um escolhe. A quantidade de bolhas que vai ter no pé, cada um vai escolher. Pelos caminhos e pelas rotas que ele mesmo elegeu ao longo do caminho. Então, se a gente olhar aqui, né, Rafa, o quão importante é que a gente tenha essa clareza de deixar ir. Simplesmente deixar ir. Então, e também para quem está infeliz, de pensar assim, quem pode me ajudar a olhar, então, por que eu não estou me sentindo feliz onde eu estou? E isso a gente está falando de grandes lideranças que hoje dizem, puxa, eu tenho um salário extraordinário, eu tenho os mimos corporativos, eu tenho um bônus incrível, mas o que raios eu estou fazendo aqui? Por quê? Porque não se conecta mais com o que é importante para a pessoa. Mas ela tampouco sabe, então, o que fazer com isso. Busque ajuda. Busque ajuda. Né? Muitas pessoas, como nós estávamos falando previamente, que me procuram hoje, ocupam grandes cargos em organizações, mas elas estão solitárias. Então, busque ajuda. Veja quem pode te ajudar a falar em voz alta. Talvez você consiga encontrar coisas na sua essência que você perdeu ao longo do caminho por ficar no piloto automático. É verdade. Porque o piloto automático é bom, gente. Às vezes tem gente que foi promovida e nem sabe por quê, porque foi acontecendo ao longo da vida. Foi acontecendo. Fui sendo promovida, foi acontecendo e as coisas foram passando. Então, aqui, Rafa, a gente também percebe que em determinado momento, mais cedo ou mais tarde, a gente vê que a nossa liderança tem um impacto muito grande. Porque ela deixa de ser um impacto só na operação e ela passa a ser um impacto real na vida das pessoas e na própria cultura da empresa. Como você tem vivido isso, Rafa? É engraçada essa pergunta. A gente vai vendo que a gente quer ter um impacto e a gente tenta, pelo menos, ter um impacto positivo. E quanto mais perto, às vezes, da estratégia e da alta liderança e dos caminhos da empresa, acho que a gente vai esquecendo como era, como você comentou, ser analista júnior, né? Então, acho que o grande ponto é essa dose, né? Entre estar na estratégia, mas converter essa estratégia em algo que o time também consiga levar, caminhar, fluir. E aqui, né, é interessante porque quando a gente está crescendo, a gente está impactando mais pessoas. E impactar pessoas não é só as pessoas que estão diretamente na equipe, são as suas famílias em casa. Eu costumo dizer que nós levamos a nossa liderança para jantar conosco. Acho que você já ouviu essa história. E os nossos liderados nos levam para jantar conosco. E eles chegam em casa e, quando se sentam na mesa de jantar, e um pergunta para o outro, né, a esposa para o marido, ou o contrário, como foi o seu dia? E ele vai responder, meu dia foi extraordinário, eu tenho uma liderança que me inspira, eu adoro o que eu faço e tal. Ou pode ser o contrário. Aquele pim, 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 palavrão do meu chefe, porque não sei o que e tal. E nós também fazemos isso. Só que, quando essa conversa de jantar acontece, ela está impactando as novas gerações que estão na mesa. Sobre qual o sentimento que elas têm em relação ao trabalho. O trabalho é algo que me gera prazer, que eu amo fazer, que eu estou impactando, não interessa o que você faça, mas eu faço algo que eu amo e que eu valorizo,
Ou é algo de sofrimento, é algo com um monte de nomes que se escolhe hoje a falar. Então, o quão importante é essa relação que eu tenho e essa transparência que eu tenho com a minha liderança para que eu leve da empresa o melhor para a minha casa e possa trazer o melhor da minha casa para o meu trabalho, porque essa história de separar empresa e trabalho, com a pandemia, isso caiu por terra de vez, porque no final do dia nós somos uma pessoa só, né, Rafa? É verdade. E aí, Rafa, quando a gente olha para isso, que valores que você diz o seguinte, olha, independente do contexto que eu esteja, são valores que são muito importantes para mim, e que pode ter dinheiro, pode ter poder na mesa, mas você não negociou. Eu acho que o primeiro deles é a convicção clara que o meu caminho de crescimento, de evolução, de carreira, de salário, de cargo, depende única e exclusivamente do meu caminho. Ninguém precisa se prejudicar para isso. Eu acho que, ao longo da minha carreira, em brigas que alguém tinha que perder para o outro ganhar, isso é a vida. Às vezes alguns vão perder, outros vão ganhar. Desde que o jogo seja limpo, seja justo, seja ético, saindo dessa fronteira, para mim isso é inegociável. Eu não quero nunca quis que meu crescimento fosse sustentado pelo que não fosse justo, ético e nobre. Ou seja, que fosse só não, mas que fosse uma recompensa do meu trabalho, das minhas entregas. E não porque eu precisei diminuir outra pessoa ou que outra pessoa precisasse ser diminuída para que o meu cara acontecesse. Acho que esse é um primeiro... É inegociável para mim. E o segundo ponto, acho que foi da minha sogra, inclusive, que eu ouvi isso em algum momento. Ela fala assim, quem fala a verdade não merece punição. E eu tento fazer... E eu levo isso muito para minha vida no trabalho, que é... A gente vai errar. E faz parte, como a gente já comentou. Mas se a gente tiver verdade, as coisas são mais rápidas. O que eu quero é que meu time tenha um ambiente seguro para falar, errei aqui, como a gente corrige? E vamos corrigir. Porque se a gente perder tempo tentando apagar, esconder, diminuir o que foi errado, a gente gasta tanto tempo para resolver o problema que a gente piora o problema. Né? Se a gente tivesse falado a verdade, mostrado o que tinha acontecido logo de cara, o problema teria sido resolvido muito mais rápido. E eu faço isso com o meu time e faço isso com a minha CEO também. Acho que eu tenho muito isso com ela, de quando acontece alguma coisa, eu falo, cara, errei aqui, estou corrigindo a rota para tal caminho, o impacto foi esse. E é tão mais fácil porque ela entende o que aconteceu, entende o impacto e me ajuda e me impulsiona para resolver. Enquanto, se eu tentasse de alguma forma diminuir, ocultar, ela ia perceber, obviamente, mas só ia gastar mais tempo, mais dedicação, levando a um resultado muito pior. E acho que o mérito aqui está muito mais em reconhecer o erro, mas o grande valor também está em como que eu resolvi isso e o que eu aprendi com isso. Verdade. Né? Porque, às vezes, as pessoas têm grandes histórias de coisas maravilhosas que aconteceram. Isso é bacana, mas eu gosto muito de escutar e entender onde eu errei e como eu dei a volta por cima. Certo? Por quê? Porque ali está realmente o valor. Porque é onde mexe com a gente, certo? A gente fica, meu Deus, por que eu não vi isso? Por que eu não fiz aquilo? Tem todo um sentimento de culpa, de insuficiência, de um monte de coisa. E a gente vai lá e faz acontecer e dá a volta por cima numa condição melhor ainda. Verdade. Então, eu acho que esse é um dos grandes papéis como liderança, que é trazer isso presente para as equipes. Poder errar? Pode errar. Né? Agora, não concordo em errar no mesmo erro. Então, acho que esse é um ponto que a gente olha muito, né? Que muitas pessoas têm muito medo da liderança. E, então, elas escondem o erro numa fase que ainda poderia ser resolvido. E, às vezes, se torna algo que se torna uma doença infecciosa. Né? Uma coisa ainda quando está só o ferimento, dá tempo de corrigir, e depois a coisa fica muito mais complexa. Então, aqui o quanto você pode trazer para as equipes e dar o espaço para elas realmente poderem ser transparentes e trazerem essa verdade. Né? E como líderes, eu já errei muito, né? Você já errou muito, todos nós erramos. Mas nós erramos no espaço de acertar. Ou, às vezes, eu não tinha todas as informações, mas eu digo que uma decisão errada é melhor que nenhuma. É verdade. Porque, em muitos momentos, as pessoas postergam demais as decisões.
e aquilo acaba prejudicando o negócio, prejudicando a equipe e assim por diante. Né? A inércia, tá? Então, Rafa, quando a gente fala de decisões que nos orgulham, então tem muitas decisões que orgulham a gente, né? Conta pra gente aí uma decisão que te orgulha muito, não só pelo resultado financeiro, mas pela coerência de que você tomou essa decisão por quem você é. Eu acho que uma decisão que eu me orgulho muito é ter feito algumas mudanças importantes que eu precisava no time no passado, mesmo sabendo quão dolorido seria. Eu estava vendo que as pessoas que eu precisava mudar não entregavam como precisavam, mesmo com feedbacks, e isso estava fazendo que o trabalho das outras pessoas fosse mais difícil, porque elas precisavam de uma forma suportar o que a outra não estava entregando, mas eram pessoas queridas pelo time. Então, aquele bonzinho que não entrega, que todo mundo gosta, todo mundo vai ajudando, mas que você vê que a longo prazo o time vai se sobrecarregar, que a longo prazo a empresa não vai ter o resultado que precisa, a área não vai ter o resultado que precisa, todo mundo ia perder. E naquele momento eu precisei fazer uma mudança importante no time. Foi difícil, foi solitário, e acho que esse é um grande ponto, né, que a gente fala da liderança, porque era a minha decisão ali no final das contas, não tinha ninguém para pôr a culpa. Se desse certo, era minha culpa, se desse errado também era minha culpa. Eu acho que ao longo da nossa carreira a gente tem vários momentos assim, né? Mas foi importante, foi dolorido para o time no começo. Mas depois que o time começou a trabalhar melhor, cada um com seu... E a área começou a evoluir, todo mundo entendeu a mudança. Mas precisou de alguns meses para isso acontecer. E naquele momento, tudo que eu tinha era a crença de que eu estava fazendo o que era melhor para todo mundo, independente daquele resultado de curto prazo, olhando mais para o longo prazo. Então, eu me orgulho de ter tomado essa decisão difícil, sozinha, que só eu não podia dizer para o time que eu também estava inseguro e preocupado com os impactos, porque eu tinha que ser a fortaleza para as minhas lideranças, inclusive. Mas me orgulho de ter feito o que eu fiz. E isso é interessante porque me reporta um tema de por que as organizações existem. Por que as empresas existem, né, Rafa? E tem grandes questões importantes de por que as organizações existem. Traz para a gente, Rafa. Eu acho que as organizações existem, primeiro, para dar lucro. A gente vive em um mundo capitalista, concordemos ou não, é o país que estamos. É um país capitalista e a gente trabalha em empresas que precisam dar lucro. E esse lucro precisa ser devolvido aos acionistas. E uma empresa que cresce, que dá lucro, devolve parte desse lucro também para os colaboradores e para a sociedade. Então, eu acredito muito nesse papel, que quanto mais resultado a gente gera na empresa, mais lucro a empresa dá, mais retorno a gente dá para os acionistas, mais retorno a gente dá para os colaboradores e mais retorno a gente dá para a sociedade. Estar em empresa que cresce muito é muito bom. A gente vê time crescendo, time sendo promovido, a gente vê impacto positivo na sociedade, na família dos colaboradores, mas não só na família, no trabalho social, que eu também acredito que é a responsabilidade das empresas. E empresa que dá mais lucro consegue converter mais também resultado em impacto social. Então, eu acredito muito nesse papel da empresa, mas a gente não pode achar. E acho que esse é um ponto que às vezes a gente ouve muito do time. Não, mas por que tanto lucro para o acionista? Ou por que a gente está fazendo tudo isso? Veja, porque a empresa ela tem como primeira coisa dar retorno para o acionista, para que possa ter retorno para os colaboradores. E esse é um ponto muito polêmico, né, Rafa? Muito polêmico. Porque a gente pode ser até cancelado por isso. Fiquei pensando, quase me arrependi de ter falado depois. Não se arrependa. Porque a gente está falando a verdade que a gente acredita. E quando a gente fala a verdade que a gente acredita, a gente tem uma licença poética. Eu entendo que o maior benefício social de uma organização também é o lucro. Porque quando as organizações crescem, tudo cresce, como você disse. E eu quero fazer parte de uma organização exitosa. Né? Então, como a empresa lida com tudo isso, reinveste, traz novas tecnologias e tudo isso, se ela não tiver lucro, isso não é viável. Então, acho que também tem um espaço muito importante das pessoas compreenderem melhor este funcionamento também, para entenderem como que essa engrenagem toda funciona, onde todos são beneficiados, certo? É claro, estamos no mundo capitalista, faz parte do processo, mas é interessante, porque se você abrir uma empresa, como eu também tenho uma empresa hoje,
a gente vê tudo o que é necessário para que ela fique de pé. O quanto de investimento você precisa fazer, o quanto de impostos você paga, que isso tudo fica oculto para a maioria das pessoas, ou elas não têm esse discernimento sobre esse impacto. Então, ele é um tema que me parece interessante se trazer para a mesa, sim, tá, Rafa? Porque se você está em uma organização que cresce, é muito maravilhoso, do que estar em uma empresa que está cortando, que está reduzindo, ou que vive pela carestia, pela carência, né? Eu prefiro uma empresa abundante. Exato. Certo? E, Rafa, quando você olha hoje para a tua liderança, se nós fôssemos olhar para 3 grandes palavras que definem a sua liderança, que palavras seriam essas? Eu acho que a primeira delas é consistência. Acho que a gente tem que ter consistência no nosso propósito, consistência no que a gente quer. E não é só falar, né? A consistência vai do meu time, às vezes, saber que eu acordo todos os dias às 5 da manhã, vou para a academia e todos os dias eu cuido de mim para estar melhor na empresa. De todas as semanas termos os rituais importantes para que a gente possa continuar fazendo o que a gente faz e tendo muito claro para onde a gente vai, a consistência de propósito. Acho que esse é um primeiro ponto. Acho que o segundo ponto eu comentei que é verdade, é saber que estamos num ambiente que a verdade é recompensada, que o erro tratado rápido ele é valorizado, é importante para o crescimento. E acho também que seria um terceiro ponto de desenvolvimento, das pessoas terem espaço para crescer, se desenvolver, serem desafiadas para isso, mas também olharem depois na liderança e falar, poxa, eu saí do ponto A e fui para o ponto B. Isso é muito gratificador, muito gratificante. Isso é interessante, né? Porque os liderados podem até tolerar um líder duro, mas um líder que falte com a verdade, não. É um líder inconsistente, incoerente, não. Verdade. Não se sustenta, né? E isso é muito interessante, porque quando eu olho para o nosso método, eu olho muito essa questão da importância que tem a conexão entre a tua essência, a tua decisão e a ação. Tá? Então, quando a gente tem isso presente, a gente não precisa pensar no que a gente falou, porque você está sendo coerente ao longo do tempo. Né? Um outro aspecto que eu gosto de olhar muito é sobre as nossas relações. Você sabe que esse é um tema muito caro para mim, sobre as conexões, sobre as relações que a gente constrói ao longo do caminho. E quando a gente olha, Rafa, e retira, não tem mais cargo, não tem nada disso, não tem as relações por conveniência. Quem de verdade está ao teu lado, Rafa? Quem está do meu lado? Minha esposa, minha família e alguns poucos bons amigos. E é muito engraçado isso. Em determinado momento da minha vida, eu quis ter muitos amigos. E achava que isso era quase um sinônimo de sucesso. Um cara popular, conhece muita gente, muito querido. E eu percebi que, ou pelo menos uma crença minha, é que eu acho que ter poucos e bons, pessoas que você pode contar, pessoas que você pode ser quem você é, sem escudo, sem medo de ser o Rafa, é essa pessoa. Com as qualidades que ele tem, com os defeitos que ele tem, é essa pessoa. E a gente poder ser transparente com o nosso círculo mais íntimo foi muito importante. E eu acho que é muito importante também, às vezes a gente é muito solitário o ambiente da liderança, mas é bom a gente ter uma pessoa com quem contar, mesmo na empresa, e gerar essa confiança com alguém. Ter aquela pessoa que você sabe que está nas suas costas para quando você precisa de alguém. Então, isso é muito importante. Eu acho que dentro da empresa eu tenho essa pessoa que eu posso abrir, posso compartilhar tranquilamente as coisas que me ajudam. E fora da empresa eu tenho bons amigos como você, que vira e mexe, recebe uma ligação minha com uma dúvida, com uma dificuldade para um caminho. Recentemente, até sobre alguns dilemas de equipe, você me fez algumas perguntas para eu pensar, que eu fiquei o final de semana pensando sobre isso. Falei, poxa, é muito bom ter poucos e bons amigos que te fazem refletir, te fazem querer melhorar, evoluir. Embora eu seja uma pessoa de muitas conexões, eu entendo que a profundidade relacional, certo? Ela vale muito mais. E eu realmente tenho muitas conexões, mas eu tenho um círculo próximo que a gente tem toda a tranquilidade de ser vulnerável. Né, Rafa? E aí faz muita diferença, né, Rafa? Quando a gente tem essa confiança com as pessoas. E aqui eu quero trazer um dado importante, que é, recentemente, a Gallup, que eu sou uma super fã da Gallup,
A Gallup ela tem um assessment que se chama Pontos Fortes. E o Don Clifton, que criou esse assessment, que criou toda essa metodologia, ela diz o seguinte: o que aconteceria se eu focasse naquilo que eu tenho de fartura e não naquilo que me falta? Que diferença faria? Então, ele olha para realmente focar nos pontos fortes e minimizar os pontos fracos, navegar pelos outros pontos. E isso me traz presente que, recentemente, quando você fala de ter amizades no trabalho, a Gallup publicou um estudo muito bacana, Why Work Friends Matter. Vou compartilhar contigo e, oportunamente, vou compartilhar aqui com a nossa audiência também. E é extraordinário o quanto que isso faz diferença. Se perdeu muito as conexões dentro do trabalho com o advento da pandemia. E as pessoas estão cada vez mais solitárias. Isso impacta diretamente na saúde mental. Então, quando a gente fala de saúde social, é fundamental. Você pode ter 3 amigos, mas você se relaciona, você mantém, você alimenta essas relações. Então, esse é um ponto aqui para... Tem muito pano para manga. É um ponto extraordinário e que eu, particularmente, gosto muito. Você é uma pessoa bastante ativa, com muita energia, sempre em movimento, tanto no que você faz de exercícios, quanto na saúde física, saúde mental, no trabalho. Que parte da tua personalidade o mundo corporativo hoje ainda não conhece, né? E que, de certa forma, você gostaria de expressar mais? Eu acho que as pessoas não conhecem o lado mais humanizado e mais sensível com as pessoas. E acho que é um ponto que você falou aí que eu tenho tentado, nos últimos tempos, melhorar, que é essa vulnerabilidade. Uma crença, talvez, é que o líder tem que ser muito forte. Eu não tenho que ter todas as respostas e meu time sabe isso. Essa vulnerabilidade de eu não tenho todas as respostas e muitas delas vamos construir juntas, eu tenho. Mas talvez esse lado mais sensível, mais próximo, eu fui perdendo ao longo porque eu tinha que parecer que eu era inabalável, que os problemas podiam vir e eu estaria sempre bem. E eu acho que essa vulnerabilidade é um ponto que eu preciso aprender a deixar mais claro isso. As pessoas do meu convívio pessoal veem isso, né? A vulnerabilidade do Rafa, o que dói no Rafa, que às vezes o Rafa fica triste, que às vezes o Rafa não está motivado, que às vezes o Rafa também não quer ir para o trabalho. Sim. Mas na empresa, eu sou sempre o Rafa que está bem, que está esperançoso, que está feliz, que está cheio de energia, mesmo que por dentro seja um esforço enorme. E acho que eu tenho que ser um pouco mais vulnerável nesse sentido, para as pessoas verem que não é uma máquina, né? Que tem uma pessoa que sente, que às vezes tem dificuldades também. E compartilhar vulnerabilidades aproxima. Gente, líder também é gente. No final do dia, a gente olha e hoje muitos jovens, geração Z e outros, não querem ser líderes, não ambicionam liderança. Porque talvez eles olhem e vejam o seguinte: eu não quero esse fardo enorme. E, gente, liderar é algo que está muito relacionado ao ato de servir. O quanto eu posso servir o outro, né? E servir o outro é colocar-se realmente à disposição do outro. Eu posso não concordar, mas, às vezes, tudo que o liderado precisa é só alguém que me escute. Uhum. Então, até tem o Simon Sinek, ele diz o seguinte, que 8 minutos é o que faz a diferença no que se refere até à saúde mental e outras decisões, às vezes, mais cruciais na vida de uma pessoa. Então, quando uma pessoa liga e diz o seguinte: você tem tempo para tomar um café? Diz: não tenho, tal. Semana que vem, daqui 15 dias. E se você respondesse: eu tenho 8 minutos. 8 minutos faz toda a diferença. É aquele tempo que você está rolando a tela numa rede social e que você pode escutar outra pessoa. Só escutar. Perguntar como ela está e ouvi-la genuinamente. Então, esse é um exercício que até eu convido as pessoas a fazer. É o seguinte: olha, minha agenda está super complicada, mas eu tenho 8 minutos agora. Posso te ligar? Mas não é assim escrever uma mensagem ou mandar uma mensagem. Não, é ligar para a pessoa, é buscá-la no vídeo.
Então, essa conexão humana é o que nos aproxima muito mais. E acredite, tem feito muita diferença para muita gente. Tá? Eu adorei, vou usar. Mas você falou, fazendo um gancho da nova geração, de ver a liderança e de se perguntar. Eu tive uma pessoa no meu time que me perguntou, falou, desculpa perguntar, quanto você ganha? Aí eu achei estranha a pergunta. Eu, sim, porque você quer saber. Eu não quero ver se vale a pena chegar e fazer o que você faz. E eu, veja, não é por isso. Se você for pensar que liderança é sobre salário, você vai ser extremamente infeliz. Uhum. É o que você falou, você tem que gostar de conexões, você tem que gostar de servir, você tem que gostar de desenvolvimento, você tem que gostar de se entregar para aquilo. Se for para saber o quanto eu ganho, não siga nesse caminho. Vá ter uma carreira técnica que você vai com certeza ganhar mais. Sim. E ser mais feliz. Pronto. Né? Então, aqui, quando a gente fala dentro do meu método, o descobrir, ele passa por recuperar essas partes nossas que ficou ao longo do caminho, sabe? Da nossa essência, do espaço do não saber. E que, de certa forma, a gente acabou escondendo elas para caber em determinados ambientes. E que não precisa mais. A gente pode ter essa licença, eu gosto de usar licença poética, e dizer o seguinte, eu posso ser quem eu sou, com a maior tranquilidade do mundo. Respeitosamente, com respeito, com cordialidade, mas sendo quem eu sou. A gente vai gastar muito menos energia, ser mais produtiva e gerar muito mais impacto. Né, Rafa? Então, Rafa, vamos imaginar que a tua carreira deixasse de existir amanhã. O que você gostaria que permanecesse como uma marca sua? Que eu tive um impacto positivo, de alguma forma, na vida das pessoas. Acho que, se eu fosse lembrado assim, eu vejo... Parece um exemplo mais bobo, digamos assim. Mas, quando eu mudei, muitas pessoas vieram me visitar e, afinal de contas, eu moro onde as pessoas querem passar férias, né? Eu vivo onde as pessoas querem passar férias. E aí, dentre esses amigos e pessoas que eu ia recebendo, que sabiam da minha vida, do meu dia a dia, do quanto eu gosto do que eu faço, das horas que eu me dedico para fazer o que eu faço, do quanto eu estudo. E elas viram a minha consistência para algumas coisas. Então, elas estavam indo na minha casa, a gente jantava, mas no dia seguinte, 4h30 da manhã, eu estava acordado para ir para academia, porque isso faz a minha cabeça estar melhor. Não é sobre o corpo, é sobre eu começar meu dia melhor. E aí, algumas das pessoas voltaram e falaram assim, dá para fazer academia mesmo. Viu, Rafa? Tem essa jornada, a gente acompanha o que ele faz e ele consegue acordar no dia seguinte. Por que eu não posso tentar também? Então, E não foi proposital. Não era o que eu queria fazer. Mas eu acho que quando eu vi isso e percebi, primeiro, a consistência que eu gosto de ter e esse impacto, a pessoa sair um pouco diferente do que ela chegou. Se as pessoas se lembrarem de mim por isso, eu vou ser exitoso no que eu quis na minha vida. Bacana. E com isso, qual é o teu próximo capítulo na tua história, tá? O que você quer viver daqui para frente, Rafa? Eu acho... Daqui para frente eu quero mais leveza. E a gente vem conversando bastante sobre isso. Acho que algumas coisas me fizeram ter uma dureza comigo e com a vida que não são mais tão importantes ou necessárias. Acho que essa vulnerabilidade, as pessoas me conhecerem de outra forma e ter mais leveza no que eu quero de carreira, no que eu quero para o meu dia a dia, vai ser muito importante. Essa é a próxima página que eu quero para mim. Então, saber conduzir as coisas com mais leveza. E conduzir as coisas com mais leveza passa pelo nosso aprendizado de sempre, né? O lifelong learning está sempre presente com a gente e eu sei que você sempre está estudando alguma coisa. O que você está aprendendo agora que vai te ajudar nesse próximo capítulo? Eu acho, primeiro, esse tipo de conversa é sempre muito rica. Às vezes a gente acha que aprender é ter uma cadeira formal, é sentar, fazer um curso. E às vezes uma conversa como essa é extremamente importante. E além disso, de próximos passos, eu estou estudando muito e aprendendo muito com IA. E por que IA, né, pode me trazer mais leveza? Mas, por exemplo, eu criei um agente com a base de conhecimento de Sócrates, que eu troco muito sobre liderança, sobre como é essa jornada, como é esse caminho, e qual seria um jeito melhor de eu fazer o que eu faço com mais leveza. E tem me ajudado. Então, como a inteligência artificial, que
Eu tenho estudado muito, faz parte do meu papel, dentro do meu cargo, eu tenho também essa cadeira, né, esse escopo, mas como isso pode me ajudar também a ter mais leveza. E eu acho que eu estou usando assim. E é curioso o que você traz, tá, Rafa, de mais leveza. Essa expressão mais leveza eu tenho ouvido com muita frequência. As pessoas dizem o seguinte: eu quero me sentir mais leve, eu quero curtir mais a vida, eu quero dar uma boa gargalhada com vontade. Tempos atrás, uma pessoa me perguntou: Salete, qual foi a última vez que você deu uma gargalhada com vontade? E naquele momento eu respondi: meu Deus, eu não me lembro. E naquele momento eu entendi que tem alguma coisa errada, né? Uhum. Porque se a gente dá aquela gargalhada com vontade, é porque eu estou leve, estou com os ombros leves, eu estou descontraída, né? E aí, no ano passado, eu estava num evento com amigos, que é essas coisas que eu gosto, né, de encontros. E depois meu namorado me disse: nossa, mas você deu uma gargalhada tão gostosa que fazia tanto tempo que eu não ouvia. E eu disse: verdade. Então, aqui é um convite interessante para as pessoas olharem e se perguntarem: qual foi a última vez que você deu uma risada daquelas assim, sem vergonha e sem se conter? Sem pensar no que os outros vão pensar, sem julgamento. Simplesmente porque aquilo emergiu de você, porque dentro de você estava a alegria e você deixou ela emergir. Então, acho que quando a gente fala de leveza, a gente está falando das escolhas que a gente faz e que a gente sustenta elas. E nos dias de hoje, como a gente falou sobre lucro, é muito difícil para as pessoas sustentarem efetivamente, porque é muito mais fácil entrar pelo caminho de concordar para não me incomodar. Então, quando a gente está falando de leveza, né, Rafa, a gente está olhando para algo que eu aprecio muito. E eu aprecio muito quando a gente tem uma conversa leve, tem um café gostoso, aquilo que fica depois do café. E aqui, gente, aqui o nosso café aqui ele já está terminando. E eu chamo esse momento, Rafa, de o aroma do café que fica. Porque depois que a gente toma um café, que a gente sai de um lugar, a gente sai com aquela sensação, né? Puxa, ficou isso. O que ficou para mim? Então, esse talvez seja um dos momentos que eu mais gosto aqui no Café com Sassá. A gente está indo para o nosso final, você vê como passa rápido. Foi muito rápido. Né? É como quando a gente se encontra para tomar um café nas padocas aí, que eu amo em São Paulo, né, Rafa? Então, o aroma do café que fica é porque, no fim, não é sobre tudo aquilo que foi dito naquela conversa, naquele café, mas é sobre aquilo que permanece. E aqui eu queria te convidar para um encontro. Tá? Se você pudesse sentar hoje com aquele jovem Rafa de 10 anos atrás, o que você mandaria de mensagem para este Rafa de 10 anos atrás? Eu diria para ele que as escolhas que ele tomou foram boas. Vão levar ele para o caminho que ele sonha, que ele almeja, que ele quer. Que estudar sempre foi bom. É incrível como a minha sorte me acompanhou quanto mais eu estudava, né? Eu acho que isso tem um valor enorme. Mas eu diria para ele que ele também pode aproveitar mais. Ele não precisa ser tão duro com ele mesmo, principalmente. Uhum. Acho que são essas as mensagens que eu passaria para o Rafa de 10 anos atrás. Que o caminho que ele escolheu deu certo, que a pessoa que ele tem ao lado dele foi a melhor pessoa que ele podia ter escolhido. E eu gosto sempre de repetir isso, porque acho que foi a melhor escolha que eu tomei na minha vida, foi casar com a Rô. E também diria para ele que siga esse caminho que você planejou, que você quis, que você desenhou. Mas siga um pouco mais com leveza. Curta essa jornada. A jornada é boa demais para, às vezes, a gente não dar o valor que a gente deveria dar. E para jovens executivos como você, que estão nos assistindo, tá? Que mensagem você enviaria para todas as pessoas que estão nos assistindo? Eu acho que, assim, a gente sabe que esse caminho é mais solitário, mas ele não precisa
ser tão só. Uhum. Tenha pessoas que vocês confiem, procurem pessoas de referência e troque experiências. Acho que esse é o grande ponto. Antes de começar, a gente trocando algumas experiências ali fora, foram incríveis. E eu falei, Salete, essa pessoa nesse cargo passa por isso. Eu não tô só. Que incrível. Então, às vezes, a gente acha que a gente está sozinho, que a gente não tem... que a gente tem que passar por aquilo sozinho. Acho que esse é o ponto. E a gente não precisa. Então, nesse caminho, tem alguém que você confie, tem alguém para trocar experiências. Acho que isso é riquíssimo. E eu, pelo menos, saio do dia de hoje um coração cheio, assim, de trocas, de experiências boas, de expectativas e de esperança com o futuro. Por trocas que eu entendi que eu não estou sozinho, assim, que Uhum. esse é um caminho que eu entendo os impactos, mas que eu também posso contar com outras pessoas. E essa é uma das razões pelas quais o Café com Sassá nasceu. Porque a gente atravessa o palco dos grandes cargos, dos grandes líderes, e a gente senta nos bastidores. Nas decisões difíceis, nas dores, nas dúvidas, naquelas incapacidades que a gente pensa, puxa, será que eu vou dar conta? E é sobre isso. E o quanto que nós compartilharmos essa verdade acaba reverberando em você que está nos assistindo. Verdade. Porque legados ficam, líderes passam. E a gente olha que a gente deixa marca nas organizações, a gente deixa marca nas pessoas, boas ou ruins, mas a gente deixa. Então, o quanto que eu posso transformar a minha experiência em legado? Porque aqui nós atravessamos o palco e sentamos nos bastidores da liderança. Então, para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. E que tal pensar? Para quem você hoje dedicaria 8 minutos da sua escuta, que faria toda a diferença na vida dela? E quem hoje poderia escutar você por 8 minutos e fazer toda a diferença no seu dia? Muito obrigada. Que tal um café?